Olha, na Inglaterra, um bebê de apenas 11 meses tem causado polêmica, já vista que ele está há 2 semanas no hospital de Londres. Ele se chama Charles Gard e ele está internado, né? E ganhou uma ação para desligar os aparelhos que mantêm o bebê vivo. Ele sofre de uma doença incurável, não movimenta o corpo, não consegue respirar sem a ajuda dos aparelhos. Não enxerga, não escuta e tem convulsões. Os pais querem mantê-lo vivo, mesmo em estado vegetativo, com expectativa de poucos meses de vida. Bom, nós vamos conversar aqui com o doutor Daniel Neves Fortes. Doutor Daniel é presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, gentilmente aqui conosco. Daniel, bem-vindo, obrigado pela participação. Daniel, prazer estar aqui. Obrigado. Daniel, numa situação como essa, há um conflito jurídico, haja vista que a família entrou na justiça, né? E a perspectiva de vida, pode ser um bebê, obviamente, a coisa, né, é mais dolorosa, mas podia ser uma pessoa com qualquer idade. Sim, Heródoto, acho que conflito é o que não falta no caso desses. Acho que tem conflito de todas as naturezas. E, na minha opinião, esse é um caso dramático e acredito que é o difícil do difícil. Porque essa discussão de desligar aparelhos, ela por si só já é difícil. Essa discussão de desligar aparelho em bebê, então, a gente está numa situação mais difícil ainda, e ainda mais quando isso vem determinado pela justiça e não por um consenso. Entendo. Porque se por se tratar de uma criança, o choque emocional ainda é maior. Né? Acho que sim. Acho que qualquer pessoa que tenha filhos sente naturalmente aquele nosso instinto para cuidar. E uma questão dessa, à primeira vista, ela vem contra esse instinto inicial. Olha, Daniel, se não houvesse uma decisão da justiça, como é que você agiria num caso desse? É a família que decide? Como é que funciona? Olha, eu acho que esse é um caso que ele facilmente vira explosivo, mas às vezes as pessoas perdem as premissas que tornam um caso que poderia ser mais eticamente aceitável. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, ele promulgou em 2006 uma resolução que teve uma ampla repercussão e acho que ela foi um grande marco na história da medicina brasileira. É a resolução 1995 de 2006 do CFM, e ela tem algumas premissas que eu considero importantíssimas nessa discussão. Então, o que é a primeira grande premissa? Que o paciente é portador de uma doença terminal e irreversível. Que, de uma certa maneira, esse menino preenche essa condição. Esse menino ele tem uma doença genética das mitocôndrias, e falando em português, mitocôndria é a estrutura da célula que faz gerar a energia da célula. É como se o gerador de energia da célula não funcionasse. Entendo. E tem vários tipos de doenças mitocondriais, tem algumas que são leves, tem algumas que são moderadas, e o que foi divulgado publicamente da doença desse menino é que ele tem o tipo mais grave de todos. Sim. E é um tipo tão grave que afetou irreversivelmente as células do cérebro, as células do coração, as células do pulmão e outros órgãos afins. Então ele tem uma doença terminal e irreversível que infelizmente a gente não consegue modificar o curso dela. É uma tragédia, mas é um fato. Mas essa é a primeira premissa. A segunda premissa que se entende é o que poderia ser feito é retirada das medidas que a gente chamaria de suporte artificiais de vida. O que é isso, para eu entender que eu não entendo? Em português, e não em mediquês, suportes artificiais de vida, elas não tratam a doença. Por exemplo, um exemplo do câncer. A quimioterapia trata o câncer. Certo. O suporte artificial de vida, ele não trata o câncer. O suporte artificial de vida, ele dá um suporte para um órgão que parou, enquanto a gente tenta tratar a doença de alguma outra maneira. Por exemplo, o aparelho de respirar. Sei. É uma máquina que faz, às vezes, de pulmão, mas ele não está tratando doença nenhuma. E está só mantendo a pessoa viva? Está mantendo a pessoa viva porque, em muitas circunstâncias, a gente começa a fazer um tratamento e a gente espera que o pulmão se recupere e depois você tira a máquina. Claro. Então, o que se é eticamente aceitável, em muitos países do mundo, na verdade, em alguns países, já faz algumas décadas, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, em um monte de países da Europa, na Austrália, no Japão, em Taiwan. Esses países, e a Taiwan não é exatamente um país, mas nesses países, eles permitem que se tire o suporte artificial de vida de um paciente que esteja em uma doença em fase terminal de evolução, mas aí vem a terceira premissa, que é o grande ponto dessa questão. Qual é? Que seja respeitada a vontade da pessoa. E no caso aí, como é que faz? Boa pergunta.
Não tem uma resposta para isso. Não acho que tenha uma resposta fácil para o problema difícil disso. Eu acho que uma das grandes questões é que se discuta. Suponha que não fosse uma criança, mas fosse uma pessoa que está, vamos dizer assim, inconsciente. E aí? O que se tem, um caso que seria menos polêmico, é que as pessoas elas podem fazer, em sã consciência, um documento chamado Diretiva Antecipada de Vontade. Ela pode? Pode. Precisa ser registrado em cartório isso ou não? Não necessariamente. Não? Não. Ele pode fazer do próprio punho? Ela pode, se ela fizer de próprio punho, vai chamar testamento vital. Sei. Se ela fizer junto com o médico, vai chamar Diretiva Antecipada de Vontade. Sei. A vantagem que eu vejo de fazer junto com o médico é porque, às vezes, as pessoas com boas intenções escrevem questões técnicas, e questões técnicas não necessariamente elas são tão simples assim. Entendo. Mas, por exemplo, as pessoas podem escrever sobre seus valores de vida. Para algumas pessoas acreditam que a própria vida, deveria ser mantida a qualquer custo, independente da qualidade, independente do sofrimento. Tem gente que pensa assim, são valores, e eu vejo que... E tem outros que acham que não. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que acha que o importante é a gente manter a vida enquanto a gente tiver a nossa capacidade de conviver com outras pessoas. Tem gente que acha que o que é importante é a gente manter a vida enquanto a gente tiver a capacidade de ser ativo e fazer as nossas ações. Sim. O importante é que as pessoas possam expressar os seus valores e os tratamentos médicos possam ser adequados aos valores das pessoas. Claro. Então, para uma pessoa que tenha um valor de que, vamos supor, para mim, o meu valor é que a capacidade de decisão seja preservada. Se por um acaso perder essa capacidade de forma irreversível, a pessoa poderia decidir que não gostaria que a sua vida fosse prolongada de forma artificial. Como, por exemplo, usando o respirador. Exatamente. Ou outros equipamentos. Estou entendendo. Perfeitamente. Sim. Nessa situação muito clara, sim, poderia-se fazer todo um protocolo que existe para fazer a retirada do aparelho, sim, para permitir a evolução natural da doença. E essa é a quarta e última premissa. A retirada do aparelho não é para matar. Sim. A retirada do aparelho é para permitir evolução natural. Entendo. E tem isso, acontece de rotina. Ficou bem claro. Por exemplo, e tem estudos, tem muitos estudos na medicina mostrando isso, que, por exemplo, quando se retira o tubo desses pacientes nessas condições muito específicas, em torno de 10% desses pacientes saem de alta da UTI. Em torno de 5% desses pacientes saem de alta do hospital. Entendo. Porque o objetivo não é matar. Entendo. O objetivo é permitir evolução natural. E evolução natural é aquela famosa curva de Gauss, a curva de sino, onde tem uma grande parte de pessoas que evoluem de uma maneira e tem uma pequena parte que evolui de outra maneira. Daniel, tantas coisas interessantes que você falou, mas uma delas me chamou mais a atenção, que é essa de você poder deixar a sua vontade por escrito, ou junto com o médico, ou pessoalmente. Né? Exato. Mas isso eu suponho que deve ter uma barreira cultural forte, ou não? Enorme. Enorme. Com certeza. E eu acho que, como você comentou, Heraldo, eu acho que essa discussão sobre a morte, é evidente que não é um assunto fácil de ser falado, mas, por outro lado, é uma discussão que Sócrates, o filósofo, não o jogador de futebol, ele já comentava que refletir sobre a morte é um dos grandes jeitos da gente viver melhor a vida. Eu acho que ela traz, muitas vezes, mais lucidez sobre o que a gente quer, o que a gente preza, o que a gente busca. E nessas discussões, especialmente sobre as diretivas antecipadas de vontade, elas podem dar clareza, muitas vezes, para as pessoas, sobre como elas querem viver a própria vida, inclusive durante a doença, inclusive durante o final da vida dela. Entendi. O Buda também pensava de uma maneira semelhante a essa, em relação à morte. Né? Obrigado, viu, Daniel? Muito prazer, né? Muito grato, muito obrigado. Bom, com o Dr. Daniel Neves Forte conversando conosco um assunto tão importante como esse, né? E que nós temos que tratar porque de tantos assuntos a morte também faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Eu falei do Buda, eu sou budista, como você sabe, né? E o budismo acredita que há nascimento, morte, que os budistas chamam de reencarnação, que não se confunde com o kardecismo. O kardecismo é outra coisa, mas o budismo tem essa preocupação com a morte, sim. Né? As pessoas refletem e meditam sobre a morte, mesmo, né, estando bem de saúde. A gente volta já já.